TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Quarta-feira a gente chega com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia para você também. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. E a gente já começa trazendo muita notícia nesse jornal, né? O jornal de hoje está recheado. Temos as notícias do esporte também. Lembrando que você pode nos ajudar mandando para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, nosso e-mail oficial, é claro, nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato, DDD 24, o telefone é o 99248-3167. Manda sua mensagem, participa aqui com a gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, hein? Hoje tá, ó aí, que olha, beleza, hein? Aí o sol ainda não estava despontando, mas a hora que eu saí de casa, eu quase que voltei para fazer minha imagem, frio danado porque o hoje. sol... mas tá muito frio. Hoje foi difícil, gente. Tá bem frio, mas é inverno, né? 9 Faz graus parte. Hoje, na hora que eu vi 9 lá, graus? 9 graus. Nossa, tá bem frio. Na hora que eu mesmo. entrei no carro, 9 graus. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 30 de julho. Até o momento, 38 pessoas foram presas em 20 dias na Operação Impacto. Incêndio atinge vegetação em Vargem Grande. Petrópolis conquista investimentos de mais de 8 milhões de reais na saúde e educação. Demolições geram polêmica entre moradores no Quitandinha, em Petrópolis. E mais, Defesa Civil de Petrópolis emite aviso meteorológico para queda na temperatura, a gente já está sentindo, e ventos fortes nos próximos dias. Agora no Correio Serrano, na TV. A gente chega, claro, sempre com muita informação, olhando sempre lá primeiro a nossa primeira página do Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Ali na linha vermelha, oposição cobra do Brasil, postura vira-lata com Trump, diz Haddad ao Correio. E eu concordo mesmo, é mais ou menos isso que estão pedindo e eu não concordo em baixar a cabeça não, viu? É minha posição como brasileiro. A gente tem que ser pressionado, mas não tem que baixar a cabeça e sair rastejando, não. Não tem que baixar a cabeça, mas tem que buscar um diálogo, né? Mas o governo do Brasil buscou, né? Buscou tentou, várias. Está lá ainda não tentando. Conseguiu, né? E agora aí com o tarifaço o Lula considera um diálogo diplomático, ou seja, uma ligação entre dois presidentes. É algo que demora a sair, tá? Você tem que comunicar 2 dias antes, tem um celular seguro, é preparado. Trâmite, né? Tem um trâmite todo. Tem todo um trâmite. Não mas assim, vamos não. falar. O nosso presidente, lá no início, ficou debochando do presidente dos Estados Unidos, teve o caso da jabuticaba, que ele ficou debochando do presidente. Agora que está chegando, está ali na contagem regressiva, nosso presidente Lula já vem com um discurso que tem que deixar as rugas de lado e partir para o diálogo, né? Mas eu ainda assim discordo porque o Trump, ele é daquela Maluco. postura de louco, daquela postura de eu ganhei, eu saí vencedor. Então essa postura do eu ganhei, eu saí vencedor, espera dia 1º, deixa passar. Então, mas aí... E aí depois se conversa, porque... Na verdade, ele mesmo, o próprio Trump já falou na semana passada que vai ter uma hora oportuna que ele vai sim conversar com o presidente Lula. Ele falou. E aí, o Lula tem que ficar muito esperto porque pode ser aquela armadilha meio montada igual ele fez com o Zelensky, igual ele fez com o presidente da África do Sul, com aquele show midiático dentro da Casa Branca. O Lula não pode aceitar isso não. Independente de quem fosse o presidente lá no governo, não pode aceitar isso. Show midiático para ficar se promovendo, nem pensar. São Mas dois ele presidentes. gosta, né? Ele adora, Ele adora. Ele não, gosta. Trump O adora. Trump adora. adora. Lula não sei, deve gostar também, mas o Trump é midiático. Muito. E tem mais aqui na nossa primeira página, Barra é palco de Fórum de Segurança.
Ligações fantasmas são iscas para golpes. Muita atenção nesses casos, gente, muita atenção. A gente vem falando desde ontem, né, com a questão do WhatsApp para os aposentados, muito né? perigo. Então, muito perigo. E Zambelli encontrada. Tá aqui, estampado na nossa primeira página, mas a gente vai para a página 12. Pois é, lá a Prefeitura dá continuidade às convocações da educação. A administração afirma que medida corrige déficit histórico. É bom mesmo ter, porque falta professor, a gente sabe disso, né? E aqui está mostrando, teve até manifestação, né, na semana passada, enfim. E ali embaixo ali está falando das demolições no Quitandinha, causam polêmica e são interrompidas, mas a gente tem, claro, sempre reportagem sobre esses temas mais polêmicos. E é para ela que a gente vai, porque é uma operação de demolição realizada na manhã de terça-feira, lá no alto do Quitandinha, aqui em Petrópolis, causou, né, uma polêmica aí entre moradores e acabou sendo interrompida. A ação foi determinada pela Justiça Federal. De acordo com a Justiça Federal, a ação tinha como alvo construções não habitadas consideradas irregulares em áreas de preservação ambiental e de risco geológico. A operação aconteceu nesta terça-feira, nos arredores do conjunto habitacional Rayane Aparecida Figueiras Lourenço. A medida cumpria a decisão judicial do dia 26 de junho, através de um processo movido pelo Ministério Público Federal contra o município de Petrópolis. O juiz federal César Manuel Granda Pereira autorizou a demolição de obras em andamento, além de anexos como garagens e pequenos comércios construídos sem autorização. Válido lembrar que nenhuma residência habitada poderia ser demolida. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. Então, isso tem mais lá na nossa página 12, você pode conferir nas bancas no Correio Petropolitano, apenas R$2 aqui na nossa região, ou indo ao site, nosso site e também nas nossas redes sociais, você confere tudo isso aqui. Aqui tem uma foto da operação que teve que ser interrompida, então só para vocês entenderem, a Justiça Federal determinou demolições nessa área lá do Quitandinha, aqui em Petrópolis, em construções não habitadas, tá? Construções não habitadas. E aí estava marcada para amanhã de ontem, né? Ontem de manhã estava marcada essa operação de demolições, mas essa operação trouxe ali, é claro, polêmica entre os moradores, né? Com certeza, se tinha morador, mas era só para demolir a área que não estava sendo habitada. Mas mesmo assim, trouxe polêmica, é claro, e aí a ação teve que ser interrompida e tem uma nova audiência marcada. Agora a Justiça Federal agendou uma nova audiência para o dia 20 de agosto. Mas tem uma nota-pé, né, ali dessa reportagem? Tem, mas aqui diz que a prefeitura questionada, né, a Prefeitura de Petrópolis não se posicionou até o fechamento da edição, mas reforçou que nenhuma área habitada foi demolida. Enfim, é isso que está aqui dentro da nossa matéria também lá no jornal. De acordo com a nota oficial da Prefeitura de Petrópolis, foram demolidos um muro e algumas vigas que estavam em área de risco, além de uma garagem e um curral em área de preservação ambiental. A Prefeitura reforçou que nenhuma moradia habitada, não só para reforçar, nenhuma moradia habitada foi demolida e que cumpriu a ação judicial iniciada em 2002. Então, só para reforçar para vocês, agora, essas demolições... Ação federal, eu estou aqui pensando em qual terreno, área de preservação ambiental. Qual terreno é ali no Quitandinha? Estou tentando entender qual é a localidade ali. Ainda não entendi qual é o local ali do Quitandinha. Alto Quitandinha, não conheço a localidade, mas enfim... porque essa mobilização envolveu agentes do ICMBio, da Defesa Civil daqui de Petrópolis, da Secretaria de Obras, também da Polícia. O ICMBio está junto, da Polícia Militar. Área de preservação, realmente. Então ali ela estava em áreas de preservação ambiental e risco geológico. Então, desabamento, né? Vamos seguir? Porque olha só, aqui também a cidade de Petrópolis foi selecionada para receber investimentos do novo PAC 2025. O município será contemplado com recursos federais para investimentos em saúde e educação.
Segundo a Prefeitura de Petrópolis, na saúde, o novo PAC Seleções vai contemplar a cidade com um investimento de R$ 5.329.405,70. O investimento vai garantir a renovação de frota do SAMU, com a aquisição de uma unidade móvel de saúde no valor de R$ 407.221. Um combo de equipamentos para uma unidade básica de saúde no valor de R$ 1.580.000, um kit de equipamentos para teleconsulta no valor de R$ 35.184,70 e a construção de uma nova unidade básica de saúde no valor de R$ 3.307.000. Os combos para as unidades básicas reúnem aparelhos modernos, que vão permitir diagnósticos mais rápidos, integração com o SUS digital e fortalecimento da atenção primária. Na área da educação, Petrópolis também foi selecionada para receber, através da verba federal, o novo Centro de Educação Infantil, com investimento estimado em R$ 3 milhões. O novo empreendimento tem o objetivo de aumentar o número de vagas ofertadas na rede pública municipal de ensino. Em nota, a Prefeitura informou que na educação, a nova creche pré-escola tipo 2 será destinada à ampliação da oferta de 94 vagas na educação infantil no município e será construída no bairro Floresta, e que as aprovações representam mais do que obras e são avanços concretos. As conquistas foram articuladas pela Prefeitura junto ao governo federal e fazem parte da estratégia de ampliação dos serviços essenciais no município, com foco na equidade, na tecnologia e no cuidado com a população. Bom, gente, de acordo aqui com os questionamentos que a gente fez, né, até então não tinha resposta, mas conferindo aqui, a Prefeitura respondeu o seguinte aqui: na saúde, o novo PAC Seleções vai contemplar a cidade de Petrópolis com um investimento total de 5 milhões. Um pouco mais de 5 milhões. Sim. O investimento vai garantir a renovação de frota do SAMU, com a aquisição de uma unidade móvel de saúde no valor de R$ 407.000, aí um pouquinho mais de 407 mil, quase 408 ali. Um combo de equipamentos para a unidade básica de saúde, UBS, né, no valor de R$ 1.580.000, está aqui bem descrito. No kit de equipamentos para teleconsulta no valor de 35 milhões, é isso mesmo? Não, 35 mil, perdão. E a construção de uma unidade básica de saúde, BS, no valor de 3 milhões e uns quebradinhos. Isso. Já na educação, será contemplada com uma nova creche pré-escola tipo 2, com investimento estimado em 3,5 milhões, conforme padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O equipamento será destinado à ampliação da oferta de 94 vagas na educação infantil no município e será construída no bairro Floresta. Pois é. E aí, nós questionamos também a Prefeitura de Petrópolis se há a informação de quando, né? De quando? Esse mês, mês que vem, daqui a 2 meses, de quando os investimentos vão chegar na cidade e se esse investimento federal vai contemplar outras pastas, né? Mas eles só responderam para a gente que essas verbas vão contemplar saúde e educação e não nos deram a resposta de quando essa verba chega a Petrópolis. Pois é, agora a gente fala da Operação Impacto, um balanço, a Polícia Militar divulgou esse balanço da Operação Impacto, que já dura aí 20 dias nas cidades de cobertura do 38º Batalhão. Entre elas estão Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaí e Areal. Até o momento, as ações resultaram na prisão de 38 pessoas em foco no combate à criminalidade. A ação conta com o apoio de outras forças de segurança também. A operação já dura 20 dias e até o momento 38 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Militar, entre os presos há suspeitos de homicídio e tráfico de drogas. Também foram apreendidas 12 armas de fogo, 2 granadas, 2 réplicas de arma de fogo, 16 celulares, 5 rádios transmissores e diversas munições de calibres variados, além de grande quantidade de drogas, entre elas 4,7 kg de cocaína, mais de 2 kg de maconha e 1,8 kg
400 gramas de crack. Além disso, foram apreendidos R$ 62.857 em espécie. A Operação Impacto tem como objetivo aumentar a segurança da população. Ao todo, 50 policiais estão envolvidos diretamente nas ações, que foram montadas após moradores de Três Rios e região relatarem um aumento na criminalidade, além da disputa por território por parte das facções criminosas que operam na região. As unidades especializadas da Polícia Militar seguem atuando na operação, como o Batalhão de Ações com Cães, Rondas Especiais e Controle de Multidões, Regimento de Polícia Montada e o Grupamento Aeromóvel. O 38º Batalhão de Polícia Militar ainda contou com reforço de viaturas e motocicletas. Desta forma, os patrulhamentos e abordagens foram intensificados nas áreas mais críticas. Ao todo, 8 novas viaturas foram encaminhadas para a corporação, com a finalidade de auxiliar os agentes. E o INSS afastou 4 servidores técnicos sob a justificativa de preservar o interesse público e evitar possíveis prejuízos irreparáveis à administração. O afastamento está relacionado à operação Sem Desconto, que investiga aqueles descontos irregulares feitos por entidades associativas em benefícios de aposentados e pensionistas. De acordo com a portaria divulgada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, o afastamento não implicará prejuízo à remuneração dos servidores. A previsão é de que o período dure inicialmente 60 dias, podendo ser prorrogado conforme necessidade e justificativa fundamentada. O INSS informa que o afastamento dos servidores se deve ao fato de o procedimento administrativo disciplinar, o PAD, conduzido pela Controladoria Geral da União, o CGU, ainda não ter sido concluído e em função de o prazo de afastamento cautelar dos servidores previstos no PAD já ter se encerrado. Os servidores técnicos do Seguro Social afastados são Giovanni Batista Specker, Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, Vanderlei Barbosa dos Santos e Jucimar Fonseca da Silva. A operação Sem Desconto foi deflagrada em abril pela CGU e pela PF, com o objetivo de apurar o desconto irregular aplicado por entidades associativas em benefícios recebidos por aposentados e pensionistas do INSS. A fraude já vinha sendo denunciada por alguns segurados sob a alegação de que o desconto não havia sido autorizado. Diante da situação, o governo federal abriu a possibilidade de os beneficiários anteciparem o reembolso de descontos irregulares por meio de um acordo. Dessa forma, o desconto seria devolvido aos aposentados e pensionistas desde que assumissem o compromisso de não entrar com ação contra o governo. Olha só, gente, entre 2017 e 2025, mais de 300 mil crianças e adolescentes brasileiros que estavam fora da escola ou em risco de evasão voltaram ao estudo, segundo dados inéditos divulgados pelo Unicef. A busca ativa escolar foi a principal estratégia usada para esse retorno. De acordo com a Unicef, apesar do resultado e o avanço do país na educação nas últimas décadas, o Brasil ainda tem 933 mil crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos fora da sala de aula, de acordo com a PNAD contínua de 2024. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nessa faixa etária, a educação é obrigatória e deve ser oferecida pelo Estado. Do total, 55% são meninos e 67% são crianças pretas, pardas ou indígenas. Mais da metade do total vivem nas famílias 20% mais pobres do país. A faixa etária mais afetada é de 15 a 17 anos, com 440 mil adolescentes fora da escola. De acordo com a Unicef, esse fenômeno de exclusão escolar está presente na zona rural, quanto nas zonas urbanas por diferentes motivos. Mas sempre existe a preocupação de que as barreiras estão relacionadas a questões de violência, dificuldade de acesso e de transporte. O Unicef também aponta que os meninos deixam a escola por causa do trabalho infantil, reprovações acumuladas e falta de vínculo com a aprendizagem. Já entre as meninas, os motivos são gravidez e trabalho doméstico. Em relação aos bebês e crianças de 0 a 3 anos de idade, quase 7 milhões estão fora da creche. A matrícula nessa fase não é obrigatória, mas é um direito garantido por lei, e o acesso à creche é considerado importante para o desenvolvimento da criança. O Plano Nacional de Educação previa 50% dos bebês matriculados em creches até 2024. Perfeito.
Bom, gente, tem muito mais no nosso jornal. Aqui na nossa região tem o Correio Petropolitano. Você pode adquirir o seu exemplar indo às bancas, apenas R$2. E é claro, essas e outras notícias você encontra nos nossos sites, nas redes sociais. Estão aí na sua tela. Não, esse aí é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Mas já vão colocar aí os nossos canais. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que incêndio atinge vegetação em Vargem Grande. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita,
Mas direito é ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E na noite de segunda-feira, bombeiros combateram um incêndio em vegetação na região de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os agentes usaram drones com câmeras térmicas. Depois de quase 9 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro conseguiu extinguir completamente um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de vegetação na estrada do Rio Morto, em Vargem Grande. Foram mais de 30 bombeiros militares, 11 viaturas de 5 quartéis que atuaram nessa operação. Contamos também com o apoio de drones térmicos, que conseguiram mapear a direção da propagação do fogo. Ainda segundo as equipes, os fortes ventos registrados na região favoreceram a propagação das chamas, o que dificultou ainda mais a operação de combate à queimada. Além disso, o terreno de difícil acesso fez com que os bombeiros precisassem se dividir em 4 frentes para acessar as áreas mais críticas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, desde 1º de janeiro até esta terça-feira, dia 29, foram registrados 9.246 ocorrências de fogo em vegetação. Destas, 1.014 foram apenas no mês de julho. Além disso, o CBMERG está em estado de atenção para o aumento do risco de incêndios florestais, típico do período de estiagem, que vai até o mês de outubro. Perigosíssimo, e o vendaval ajudou a espalhar esse incêndio aí no dia, né? Ajuda, Foi né? pior, ajuda, é claro. Gente, agora a gente fala de oportunidade, porque o governo do estado, nessa semana, tem mais de 2.500 oportunidades de emprego formal, viu? Estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Captadas lá pela Secretaria de Trabalho e Renda, a oportunidade para diferentes perfis, com salários que chegam aí um pouco mais de R$ 4.500. Confiram. O governo do estado divulgou nesta semana 2.542 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas 1.004 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, o Centro de Integração Empresa e Escola disponibiliza 1.538 oportunidades. Na região serrana, todas as 239 ofertas de emprego são para Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de açougueiro, serralheiro e atendente balconista. Os maiores salários estão na região metropolitana e são para os cargos de motorista de ônibus urbano, mecânico de manutenção de máquinas industriais e motorista carreteiro, todas necessitando de experiência comprovada. Também há oportunidades para empregada doméstica, gerente de loja, babá e zelador. Para pessoas com deficiência, há 196 posições e as remunerações são de até R$ 3.036. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz pode se candidatar a uma das 1.538 vagas oferecidas pelo CIEE. As informações podem ser obtidas em ciee.org.br. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque a muita coisa, ao Brasileirão, a Copa América Feminina, a Fórmula 1 e também a Superliga Feminina de Vôlei. A gente começa essa edição do Correio Esportivo com o jogo do Vasco e Flamengo, que foram marcados infelizmente pela arbitragem. Exatamente isso, Toledo. Internacional e Vasco ficaram no empate por 1-1
na noite deste domingo no Beira-Rio. A partida teve Léo Jardim como protagonista. O goleiro ia sendo, como de costume, o herói cruzmaltino até os 40 do segundo tempo, quando recebeu o segundo cartão amarelo por uma suposta cera e foi expulso. E na sequência, Carboneiro deixou tudo igual no jogo, terminando o empate 1-1 Vasco e Internacional. O Flamengo aproveitou a força de sua torcida no Maracanã e mostrou superioridade dentro de campo e venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no domingo. Neste jogo, um lance da arbitragem também chamou atenção, que seria uma expulsão de Fausto Vera, jogador do Atlético Mineiro. Mas ao contrário do Vasco, o Flamengo venceu e não foi tão prejudicado. Hugo, não tem como a gente falar desses dois jogos, principalmente o do Vasco, é claro, sem falar da arbitragem que claramente errou. Exatamente, Toledo. Foram duas situações bem complicadas. A do Flamengo a gente vai dizer que é menos complicada, na minha visão era um lance claro de cartão vermelho, já que a falta foi fora da área. Era um lance claro de cartão vermelho. Porém, querendo ou não, apesar do jogador o Atlético Mineiro não foi, vamos dizer assim, que não teria sido prejudicado. O jogo ficou igual, ficou 11 contra 11 normal. O problema grande mesmo dessa rodada, que eu acho que vai ser uma das grandes polêmicas desse Brasileirão, foi a expulsão do Léo Jardim, que até certo ponto, eu disse isso mais uma vez, a gente conversando em off, até certo ponto o juiz estava certo. Mas a partir do momento que o Léo Jardim fala, tô com dor, o juiz perdeu toda a razão e foi assim, um absurdo e algo que literalmente nunca foi antes visto aqui no futebol brasileiro. Exatamente. A partir do momento que qualquer jogador fala que está com dor, o atendimento tem que ser chamado. Depois, o tempo acrescido, do tempo que ficou parado, o tempo tem que ser acrescido. Para isso que tem os acréscimos. Exatamente, para essas paralisações do jogo que existem os acréscimos para realmente compensar. O jogo foi paralisado por algum motivo e depois você acresce. E uma das outras grandes problemáticas dessa situação foi no primeiro tempo, que o Vasco estava jogando muito bem. Aí o Rocher, técnico do Internacional, foi instruído a se jogar no chão para fazer cera, igual o Léo Jardim estava fazendo, ou não, porque a gente já vai chegar nesse ponto, para o técnico Roger Machado dar as instruções. O jogo fica parado por 2 minutos e meio, o técnico consegue dar as instruções, o Internacional melhora um pouco em campo, o Vasco continua sendo superior, mas o técnico consegue passar as instruções e naquela situação ali o atendimento entrou, ninguém foi amarelado, nada disso. Aí no segundo tempo, quando é a vez do Vasco, a situação foi completamente diferente, a paralisação teria sido muito menor mesmo, e o Léo Jardim tomou o segundo cartão amarelo, que não foi nem o primeiro. Se fosse o primeiro, ainda era menos problemático, mas um segundo cartão amarelo torna a situação muito mais complicada. E para a cereja do bolo da situação, de acordo com a súmula, o Léo Jardim estava claramente fazendo cera. E ontem, na segunda-feira, o Vasco publica uma nota oficial constatando uma lesão no exato ponto em que o Léo Jardim estava reclamando. Ou seja, o árbitro estava errado em todos os pontos envolvendo essa situação, que acabou no empate em 1-1 do Vasco, que foi mais, agora parando de falar de arbitragem, falando do jogo, foi mais um jogo que o Vasco foi bem e não conseguiu ganhar. Aconteceu com o Grêmio, agora com o Internacional. Cara, assim, o Vasco estava melhor e a expulsão mudou o jogo, porque o Vasco teve que colocar um goleiro e teve um jogador a menos. Exatamente. Então fez totalmente a diferença. E ainda mais que o gol saiu naquela confusão depois que entrou o goleiro, os jogadores ainda estavam tentando se posicionar com um a menos. Então foi uma situação muito complicada, porque o Internacional estava o segundo tempo inteiro fazendo bastante pressão no Vasco, só que não conseguia fazer chances claras, não tinha chances claras de gol. E depois que aconteceu o gol de empate e a confusão deu uma relaxada, aquela situação de o que está acontecendo aqui parou, o Internacional continuou na mesma, ou seja, muito provavelmente era uma vitória do Vasco que foi tirada na mão grande pelo juiz, que errou feio. E a CBF disse que o juiz acertou, só que já voltou atrás agora que teve essa constatação da lesão. E o Vasco perdeu 2 pontos que seriam muito importantes, principalmente para o Vasco tá mal no Campeonato Brasileiro. Iam ser 2 pontos que ajudariam a dar uma aliviada ali na pressão, principalmente na luta contra o rebaixamento. E agora falando sobre o jogo do Flamengo, foi um jogo bom, o Flamengo jogou bem, teve a sua torcida a favor, que faz total diferença, conseguiu
teve alguns sustos, mas conseguiu ganhar. Acho que o primeiro gol do Flamengo, o Flamengo ganhou de 1-0, mas o Flamengo fez um gol com o Varela, que salvou uma bola em cima da linha. Ele induziu o Rony a chutar daquele lado e conseguiu salvar. Eu acho que ele não induziu, não. Acho que foi ruindade do Rony, que foi, é bom jogador. Errou. Mas ali ele errou muito, gente. O outro lado estava tudo aberto. Mas o Varela ele também dá uma jogadinha exato. E engana o Rony. Foi mérito... Mas mesmo teve assim mérito era pra ter chutado lá, porque estava muito aberto. Teve um méritozinho do Varela, mas foi muito demérito do Rony. Mas o Flamengo saiu vitorioso e isso que importa. E agora é líder, com 1 ponto a mais do que o Cruzeiro, que perdeu na rodada e continuou com o jogo a menos. Exatamente. Também no domingo, o Fluminense foi amplamente dominado pelo São Paulo e perdeu por 3-1 no Morumbi. O tricolor carioca teve mais uma atuação ruim, praticamente não conseguiu levar perigo. Dessa forma, chegou à 4ª derrota seguida após Mundial e no Brasileirão. Já o Botafogo empatou. Na noite de sábado, Botafogo e Corinthians empataram por 1-1. O Botafogo abriu o placar com Arthur Cabral e depois viu o Memphis Depay marcar para o Corinthians. Com esse resultado, o Botafogo terminou a rodada na 6ª posição do campeonato. Hugo, mais um jogo que o Fluminense perde e mais uma atuação ruim, principalmente pós-Mundial, né? Exatamente. Depois que o Arias saiu do time, a situação realmente desandou completamente. O jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense já foi amplamente inferior, que ainda estava com o Arias, foi o jogo da despedida e o primeiro jogo pós-mundial já foi amplamente inferior ao adversário e essa situação não está melhorando. O time está jogando mal, o time não está conseguindo criar, é um dos piores ataques da competição pós-mundial e, sinceramente, é muito difícil de entender. Claro, a gente tem que levar em consideração que o principal jogador da equipe saiu. O Arias saiu, então um baque era esperado. Mas a queda na produtividade tão grande, eu acho que tá surpreendendo. É, porque não está sendo uma queda de produção que um jogador faz falta. É claro que o Arias faz muita falta, mas dá pra ver que é todo o time que não tá numa fase boa. Esse jogo contra o São Paulo foi isso, o Fluminense não jogou. Exatamente, podia ter sido muito mais do que 3-1. Então, realmente, uma situação muito complicada para o tricolor das Laranjeiras, que fez uma atuação brilhante no Mundial e agora realmente não está conseguindo jogar. E, por outro lado, o Botafogo, que não foi tão bem no Mundial, foi bem sim, a gente tem que levar em consideração. Ganhou do PSG. Ganhou do PSG, foi uma campanha muito digna do Botafogo, apesar da eliminação para o Palmeiras. Foi uma campanha boa do Botafogo, só que depois da demissão do Renato Paiva e a chegada do David Ancelotti, o time ainda não conseguiu se encontrar 100%. Exatamente. Conseguiu fazer algumas boas partidas sem ganhar e segue nessa luta ali sem conseguir as vitórias. Tá jogando mal? Não necessariamente, mas tá bobeando em muitos momentos do jogo. Exatamente. O Botafogo tem um time muito bom. É claro, tem que repor as saídas que também teve após o Mundial. E igual o Fluminense tem que fazer uma reposição pro Arias, mas está faltando também o futebol. Exatamente. E a situação do Botafogo é menos complicada que a do Fluminense, a gente vai admitir, porque o Fluminense está perdendo tudo. O Botafogo está empatando, vence um jogo ali, então a situação é um pouco menos pior. Dá e pra também ver que o elenco tá é mais tendo algumas qualificado. melhoras e é um trabalho que pode melhorar com o tempo. É um trabalho que a gente pode ver que se acontecer uma virada de chave ali, pode ser que o time comece a voar. Isso acontece às vezes no futebol, as coisas não estão dando tão certo e o time vira a chave ali e começa a voar. Pode ser que isso aconteça, mas atualmente não é o caso do Botafogo, a situação dele está um pouco complicada. Exatamente, parece que é um passarinho querendo voar, mas é um técnico muito promissor que chegou agora, está em um novo país e tem tudo para dar certo, que é o primeiro trabalho dele como técnico principal. É verdade. Ainda no futebol, desta vez entre as mulheres, está rolando a Copa América de Futebol Feminino. E na sexta-feira o Brasil enfrentou a Colômbia e empatou em 0-0. Com esse resultado, a seleção canarinho assegurou a liderança e vai enfrentar o Uruguai pelas semifinais da competição. O jogo é nesta terça-feira, às 9 horas da noite. E, é claro, nós traremos o resultado na próxima edição. Agora, trocando de esporte, por 1-7, o Brasil sonhou. No entanto, a Itália, atual campeã olímpica, chegou ao segundo título consecutivo da Liga das Nações de vôlei feminino, ao vencer os 3 sets seguintes e fechar a partida por 3-1. O jogo foi neste domingo em Lodz, na Polônia. As italianas mostraram a força que as levou a acumular agora 29 partidas seguidas de invencibilidade. Já o Brasil fica com o vice-campeonato pela 4ª vez na história, depois de 2019, 2021 e 2022.
O país nunca conquistou o título da competição entre as mulheres. E para finalizar a nossa edição, vamos falar de Fórmula 1. O britânico Lando Norris da McLaren esperava reduzir a distância para o colega de equipe australiano Oscar Piastri na classificação da Fórmula 1 após começar na pole position do GP da Bélgica. No entanto, ao final da prova deste domingo, aconteceu justamente o contrário. Piastri ultrapassou logo na largada, venceu a corrida e ampliou a vantagem na frente da tabela. Norris foi o segundo e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chegou em nono e pontuou pela segunda vez na temporada. Toledo, a gente teve uma corrida interessante, que foi interessante no iniciozinho. Teve muita chuva, a corrida demorou 1h30, teve 1h30 de atraso para começar a corrida por conta da chuva intensa e os pneus de chuva não serem utilizados na Fórmula 1, é difícil de entender. Mas foi uma corrida interessante ali nas primeiras 20 voltas, depois ficou mais naquela mesmice, ficou estabilizada, ninguém ultrapassava ninguém. Porém, no iniciozinho da corrida foi bem interessante e a gente já destacou o Bortoleto pontuando mais uma vez, muito bom, chegou em nono. E também queria destacar o Hamilton da Ferrari, teve uma classificação tenebrosa, largou em 18º, mas chegou em 7º, conseguiu subir 11 posições no grid de largada, na posição final durante a corrida, e foi bem interessante. Foi uma boa corrida do Hamilton na Ferrari, coisa que não está sendo muito comum. Isso que eu ia falar, não está sendo muito comum e está decepcionando, pode até se dizer assim, que a gente esperava que seria ter um Hamilton buscando ali, tentando brigando ser, pelo título. Exatamente, tentando ser o que ele era na Mercedes. E o Gabriel Bortoleto, mais uma vez, pontuou, segunda vez na temporada, e está melhorando o carro da Sauber, a gente já consegue perceber isso mais uma vez. Exatamente, o carro da Sauber está melhorando, o da Ferrari não necessariamente, mas pelo menos a gente está vendo nos bons fins de semana algumas coisas interessantes. Tá uma temporada legal de assistir, apesar dessa dominância da McLaren. Mas, Toledo, nosso horário está infelizmente acabando e a gente vai ter que continuar e trazer as próximas notícias na nossa próxima edição. É isso, gente. A gente se vê na próxima. Um beijo. A gente faz agora um rápido intervalo e já já a gente volta. É isso aí. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Estamos de volta e olha só, a Prefeitura de Petrópolis e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários daqui da cidade firmaram um acordo judicial para quitar dívidas relacionadas ao subsídio do Vale Educação, mecanismo criado por lei municipal para garantir a gratuidade às passagens mais baratas para os estudantes. O acordo homologado pelo juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, prevê o pagamento de R$ 7.300.000, dividido em 12 parcelas mensais de R$ 610.000. A primeira parcela deve ser paga até o dia 10 de agosto deste ano e as demais até o dia 10 dos meses seguintes. O valor é referente a dívidas acumuladas das competências de setembro, outubro e novembro de 2024, além de junho de 2025. Estou declarando que o acordo está homologado e o texto em caracteres sai daqui a pouco. Hoje à noite está pronto. Eu mando para todos vocês. Além da quitação do débito, a Prefeitura de Petrópolis se comprometeu a manter os pagamentos mensais regulares do subsídio do Vale Educação no valor de R$ 1.927.000, com vencimento no dia 20 de cada mês. O próximo pagamento referente ao mês de julho está previsto para o dia 20 de agosto. O Vale Educação assegura a gratuidade para os estudantes da rede municipal de ensino. O benefício é válido para os dias letivos e para o translado casa-escola. A legislação determina que o Executivo realize depósitos mensais às empresas de ônibus com base no cálculo realizado através de uma auditoria que é feita pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, que calcula a média de gratuidades realizadas pelos transportes públicos. O acordo firmado na audiência também estabelece mecanismos de punição caso haja atraso. Se o pagamento não for feito até 5 dias após o vencimento, o valor será bloqueado diretamente das contas municipais via sistema do Banco Central. Em caso de reincidência, ou seja, 2 atrasos seguidos ou 3 alternados, todo o valor restante da dívida será cobrado de forma antecipada. Opa, então tá aí, viu? Se tiver esses atrasos, forma antecipada. A gente ontem discutia bastante isso, lembra? Exatamente. Sobre isso aí. Como a é gente que vai, não onde sabe vai sair. de onde vai sair esse dinheiro. E falando também do transporte público na cidade, agora a gente fala com a nossa repórter Ana Beatriz, que está ao vivo e vai contar pra gente que a TURP, aquela que atrasa salário, que os funcionários fazem paralisação, cruzam os braços, a TURP realiza hoje um balcão de empregos no terminal do centro de Petrópolis e é justamente onde a nossa repórter a Ana Bia está, e a empresa de ônibus vai atender presencialmente pessoas que estejam em busca de uma oportunidade de trabalho. Bom dia, Ana Bia, conta pra gente como vai ser isso. Jorge, bom dia, Roberta, bom dia para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo, nesta etapa do balcão de empregos, oferecido pela empresa TURP, estão sendo ofertadas 30 vagas para 10 diferentes funções. Para concorrer, basta entregar o currículo aos agentes da empresa TURP Transporte de 9 da manhã ao meio-dia ou de 1 da tarde às 5 da tarde. Segundo a empresa, há oportunidades para funções de líder de limpeza, auxiliar de serviços gerais, almoxerifado, motorista, manobrador, líder de manutenção, auxiliar de tráfego, instrutor, lubrificador e lavador. As equipes de recursos humanos vão estar aqui no terminal do centro de Petrópolis, na sala anexa ao Fraudaro, bem ali atrás aqui, ó, onde tem aquele ônibus da Cidade Real parado. Ali funciona uma sala da TURP. Eles vão estar ali daqui a pouquinho, a partir de 9 da manhã, recebendo esses currículos que vão concorrer aí para essas vagas com início imediato. Os requisitos básicos são escolaridade a partir do 5º ano, disponibilidade de horário e residir aqui em Petrópolis. A TURP Transportes ainda disponibiliza vagas para pessoas com deficiência. Quem não conseguir trazer o currículo aqui presencialmente, pode encaminhar em formato PDF para o e-mail vagas@turp.com.br. Então, na edição do Correio Serrano de hoje, a gente já viu aí algumas oportunidades de emprego, mas agora vem aí essa novidade da TURP Transportes. Roberta, Jorge, de volta com vocês aí do estúdio.
Excelente, Ana Bia. Obrigado pelas informações. A gente vê ali que o transporte está funcionando direitinho, tem sol ali. Ana Bia está curtindo ali um sol hoje, né? Ontem estava geladinho, né? Tá. Mas não, hoje já está melhor. Gelado, mas tem um solzinho. Obrigada, Ana Beatriz, pelas suas informações. Não tem um solzinho aí? Tem. Hoje está gelado, mas está dando para esquentar um pouquinho aqui no sol. Hoje o sol está dando um ar da graça, com mais vontade, né? Tá bom, obrigado. Obrigada pelas informações e bom trabalho. E já que a gente falou de frio, já que a gente falou de solzinho, vamos falar aqui que Petrópolis está sob a influência de uma passagem de uma nova frente fria que pode trazer chuva, ventos e principalmente queda nas temperaturas. Ontem a gente já viu que ficou aquele tempinho chuvoso. Vento a gente já estava vendo assim dias assim com bastante ventania e o frio aumentou. É que não dá para mostrar, mas aqui no computador vira e mexe aparece aqui, ó, alerta de clima, que é o frio, tá? Vamos conferir a reportagem. Nesta terça-feira, uma frente fria avança pela região sudeste e o avanço desse sistema vai trazer muita nebulosidade e condição de chuva para todo o Rio de Janeiro, não só para a região serrana, mas basicamente para todo o estado. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um aviso meteorológico nesta segunda-feira. As temperaturas vão cair e a máxima esperada para os próximos dias deve ficar entre 15 e 19 graus. E a previsão é que a temperatura mínima não ultrapasse os 10 graus. Na região serrana do Rio de Janeiro, a gente vai ter temperaturas amenas no decorrer dos próximos dias, mas o aporte de umidade, ou seja, o transporte de umidade do oceano para o interior do continente, não vai deixar que essa temperatura caia muito, principalmente na madrugada e manhã. Então teremos temperaturas amenas, sim, teremos friozinho, sim, mas não vai ser algo tão acentuado quanto nós teremos no interior do continente. Por conta dessa queda, os petropolitanos vão ter que reforçar os agasalhos e tirar o guarda-chuva do armário. Tá congelante mesmo. Mas é muito bom. O frio tá demais, tá muita coisa mesmo, não tá fácil. Pinguim tá andando de cachecol. Nós petropolitanos já estamos acostumados aí com frio aí, a tendência é que piore cada vez mais, mas é bom, né? Para o turismo, para incentivar aí o pessoal a vir a Petrópolis e curtir, né? Para o médico e clínico geral Mauro Peralta, é comum que muitas doenças apareçam, principalmente com a chegada do frio. E as doenças do inverno são muito mais frequentes, então as gripes, você em ambientes fechados, você deve ventilar, são muito mais terríveis nessa época. Essa época de gripe, de doenças respiratórias, nós estamos com um número de internação grande por causa disso. Para evitar esse tipo de doença, é muito importante manter a imunidade em dia. A principal maneira de se manter saudável com o frio é através da hidratação. Boa alimentação, vacinação adequada das vacinas que você deve tomar, principalmente a vacinação da gripe, uma hidratação grande, porque hoje nós estamos com uma umidade relativa do ar alta, mas tivemos aí 15, 20 dias sem chuva, então a hidratação é importante, principalmente nas pessoas de mais idade. Além da frente fria, são esperados muitos ventos fortes na cidade imperial. É importante seguir as recomendações da Defesa Civil e estar atento aos alertas enviados por SMS, cadastrando o CEP no número 40199. A Defesa Civil recomenda que, em caso de ventos fortes, é importante que a população feche janelas para evitar o vento dentro de casa. Mantenha árvores e arbustos bem podadas e cuidadas para evitar que caiam sobre a casa, entre outros. Já para o frio, é importante se hidratar, proteger as mãos e pés do frio e, é claro, se agasalhar. Bastante agasalho, uma sopinha faz muito bem, chocolate quente, cafezinho que não pode faltar. Normalmente se agasalhar bem, né? No trabalho também sempre bem agasalhado, sempre se alimentando bem, procurando não sair muito à noite. Isso aí é fundamental, principalmente para quem chega já na terceira idade, né? Nada melhor do que uma boa cobertor, uma boa roupa. O dia do sol, vamos praticar exercício físico, vamos não fumar, não beber e vamos viver uma vida saudável e útil até os 100 anos de idade. Olá a todos e vamos com a previsão do tempo para quarta-feira. Uma frente fria que avançou pela região sudeste na segunda-feira
trouxe chuva para diversas áreas e iniciou um período de temperaturas mais baixas, que se intensificou nesta terça-feira. A massa de ar polar associada a essa frente fria é a responsável por manter o frio na região nos próximos dias. A quarta-feira em Nova Friburgo será parecida com terça. A previsão é de sol com algumas nuvens à tarde. O nevoeiro reduz a visibilidade à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 7 e a máxima de 17 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com aumento de nuvens, a partir do período da tarde, sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 7 e a máxima de 15 graus. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, quarta-feira segue com essa mesma tendência de Teresópolis, com um dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas sem previsão de chuva. As temperaturas também devem variar entre a mínima de 7 e a máxima de 15 graus. Já em Paraíba do Sul, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu e noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 21 graus Celsius. E para finalizar, no município de Três Rios, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas podem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 22 graus Celsius. E essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira. Pessoal, chegando quase ao fim, né? Mas eu acho que dá tempo de dar essa, porque na reta final das férias escolares, quem estiver em Petrópolis tem uma oportunidade rara de visitar a Casa da Princesa Isabel no Centro Histórico, que estará aberta ao público de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 6 da tarde, durante essa última semana de julho. A Casa da Princesa Isabel, localizada na Avenida Queller, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, abriga atualmente a exposição Coragem e Fé, a colonização germânica de Petrópolis. Por conta da mostra, o imóvel, que normalmente permanece fechado à visitação, vai estar de portas abertas para receber o público que deseja conhecer a história da cidade e o processo de colonização alemã na região serrana do Rio. A casa vai permanecer aberta durante a última semana das férias escolares, de terça-feira a domingo, de 10 da manhã às 18 horas. A visitação é gratuita para crianças de até 5 anos e pessoas com deficiência. Estudantes, professores e maiores de 60 anos pagam meia entrada com comprovação. Espetáculo, dá para conhecer a casa aí da Princesa Isabel. Gente, terminando a nossa edição agora aqui, mas claro, daqui a pouco tem a nossa reprise, tem o Correio Petropolitano, primeira edição depois, e amanhã, 7h30, a gente está de volta com muita informação. E é claro, esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. O núcleo do projeto Ação Social. TVC, a TV do Correio da Manhã.